senador Álvaro Dias, muita generosidade da sua parte. Eu sei e tenho consciência das minhas inúmeras, não são poucas, limitações, imperfeições, mas eu não vim aqui para o Senado para passear. Quem está aqui, quem sabe, os 80 senadores e tantas outras centenas que já passaram por aqui, sabe que é um desafio árduo, diário, é pressão, é muita responsabilidade, é uma provação, eu diria. A família sofre, por mais que você tente equilibrar, mas o tempo, a vontade, é como bem colocou há pouco tempo um colega, Exalci, aqui, a política, através da política, é o maior caminho, o mais poderoso para se fazer o bem, para se fazer justiça. E esse momento do Brasil, a gente precisa de muita força, de muita determinação, inclusive com o apoio da população brasileira, que vai ser fundamental nessa virada, para que essa virada de chave, ela se conclua no país e essa questão de corrupção, de conchavo, de barganha política, fique para o passado. Dia 25 de setembro está aí, quarta-feira que vem, nós temos informações que ônibus de vários estados brasileiros estão vindo para Brasília. A população chegando perto dessa casa para clamar, para pedir, para se manifestar pelo fim do foro privilegiado, pela CPI da Lava Toga e pela análise dos impeachments de ministros do Supremo Tribunal Federal. É um tripé. E é um tripé crucial nesse momento do Brasil. É importante a reforma da Previdência? Sim, ela é necessária. É importante uma reforma tributária? Sim, é necessária. No Brasil existe uma crise econômica? Óbvio que sim. No Brasil tem crise social? Tem uma absurda crise com 13 milhões de desempregados buscando um emprego que não deveriam estar passando por isso. Porque o país, ele não é rico, ele é riquíssimo. Mas a mãe de todas as crises, a maior crise que a gente vive, eu não tenho mais dúvida, está muito claro. É a crise moral, a crise ética. É a chaga da corrupção que colocou esse país gigante de joelhos durante décadas. E está chegando ao fim. Está chegando ao fim, sabe por quê? Porque o povo brasileiro começou a gostar de política, começou a participar da política, começou a cobrar dos seus representantes e não pode parar, com respeito, com cultura de paz, de forma pacífica, mas com firmeza. Temos que cobrar. Esse país é nosso. Esse país é seu, que está nos assistindo aí pela TV Senado, que está nos ouvindo pela Rádio Senado, é teu, é dos teus filhos. Nós aqui somos meros servidores, pagos por você, que nos deram a oportunidade de representá-los. E é importante essa simbiose, é importante a gente estar ouvindo a população, estar andando nas ruas. E é impressionante, senador Stiveson. E isso que me dá muita esperança, como as pessoas estão acompanhando o nosso trabalho. Como a CPI da Lava Toga está na boca do povo. Então é questão de tempo. Podem tentar segurar, podem tentar engavetar. Mas tem uma hora que não dá. Quando chega a hora da ideia acontecer, ela vai acontecer.
e está bem próximo disso acontecer. Vamos manter com firmeza, manter as nossas ações e orações, porque a guerra é espiritual, sim. É uma guerra espiritual. Não é guerra entre os homens. Não é uma guerra material. Por isso, senador Álvaro, por algumas vezes eu subi essa tribuna e falei para o brasileiro que é um povo de fé. Nós somos a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a maior nação evangélica do mundo. Olha que beleza esse país. Todo mundo convivendo bem, se respeitando. É uma nação que valoriza a família e que está dando a volta por cima, mesmo tendo obstáculos por cima de obstáculos, mas tudo vai dar certo. Eu vou ler aqui a nota pública da CONAMP, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, entidade que representa mais de 16 mil membros do Ministério Público. Essa entidade que a gente tem que tirar o chapéu para esses brasileiros, que fazem parte desse processo fantástico de redenção, de libertação do Brasil no combate à corrupção. Através do seu Conselho Deliberativo, que junta a Associação Nacional dos Procuradores da República, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e a Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, vem a público manifestar solidariedade e apoio aos membros do Ministério Público Lauro Machado Nogueira e Demerval Farias Gomes Filho, cujas reconduções para os cargos de conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, não foram aprovados pelo Senado Federal na noite de ontem, quarta-feira, dia 18 de setembro de 2019. A CONAMP, a NPR, a NPT, a MDFT, que são essas entidades que eu citei, lamentam a decisão tomada pela maioria dos senadores da República presentes no plenário, no sentido de rejeitar os nomes do Ministério Público brasileiro acima citados, uma vez que não se baseou em fundamentação que se coaduna com o ideal de interesse público. Os membros indicados possuem ilibada conduta moral e ética, com relevantes serviços prestados ao Ministério Público e à sociedade brasileira. Inexiste qualquer mácula à atuação dos promotores de justiça Lauro Machado Nogueira e Demerval Farias Gomes Filho, seja no exercício da função ministerial, seja na qualidade de integrantes do órgão colegiado CNMP, sendo suas carreiras representadas por currículos irretocáveis e que não justificam a recusa realizada no Senado Federal. Aliás, além de ser imotivada, a votação, por ser secreta, não permite transparência e, por consequência, não possibilitou o conhecimento dos reais motivos que ensejaram o resultado final. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis,
sendo a sua autonomia e independência valores caros para o cumprimento de sua missão constitucional, e episódios como este deixam intranquilos os membros do Ministério Público brasileiro. Diante do exposto, firmando postura de constante vigilância e defesa da independência e da autonomia do Ministério Público e de seus membros, essas associações todas juntas, ou seja, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Associação Nacional dos Procuradores da República, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e Associação Nacional do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, registram, confiançam e elogiam a atuação dos promotores de justiça Lauro Machado Nogueira e Demerval Farias Gomes Filho e manifestam irresignação com o resultado da votação realizada pelo Senado Federal. Brasília, 18 de setembro de 2019, assinado por Manuel Victor Serene Murieta, presidente em exercício da CONAMP, Fábio George Cruz da Nóbrega, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Senhor presidente, me encaminhando para o final do meu pronunciamento, esses nomes aqui, do doutor Lauro e doutor Demerval, eles representam o Ministério Público de 27 estados da Federação. Foi indicado pelos procuradores, pelos promotores de 27 estados, foi encaminhado ao Senado pela instituição. Então, é algo realmente muito estranho o que aconteceu e muito triste. A não recondução desses candidatos, que eu repito, eles foram sabatinados, foram aprovados por unanimidade na principal comissão dessa casa, que é a CCJ. Ninguém deu um pio, passaram todos, nenhum questionamento sobre questão técnica, sobre questão ética, e eles foram reprovados na noite de ontem. E eu vou, só para concluir, falar uma coisa. Essa pedra foi cantada nos bastidores dessa casa, nos corredores. Essa pedra foi cantada. Foi colocado nos corredores aqui, pelos membros que estavam sendo votados nos dias anteriores. Vão dar o troco. Vão dar o troco. Porque nós não deixamos instaurar, porque não tinha cabimento, não tinha sustentação técnica, a punição ao Deltan Dallagnol. Então, isso aqui foi um troco dado, uma retaliação dada a pessoas que estavam cumprindo com seu dever, defendendo o Brasil, buscando a verdade, e infelizmente nós tivemos essa negação aqui, essa rejeição, mas é vida que segue, e eu acredito que faz parte do processo democrático. O senador Rodrigo Cunha pede uma parte. Por favor, senador. Agradeço, senador Eduardo